e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas de Jesus, a parábola da ovelha perdida, que está lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7, e está em Mateus também, capítulo 18, de 12 a 14. Nós escolhemos a de Lucas. E diz assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a alegre, a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Jesus utiliza-se mais uma vez de um animal como símbolo, não é? De um valor da natureza que nos cerca, a qual convivemos e da qual dependemos também. E para os judeus daquela época, a ovelha era considerada muito útil, preciosa. Então, por isso, a escolha de Jesus pela ovelha, porque naquela época ela era muito utilizada, não é? Dela retiravam leite, lã, carne, pele, dos chifres faziam vasos, copos, trombetas, tudo o que se utilizavam na época. Então, era mais fácil a compreensão de coisas que eles conheciam mais facilmente, não é? Era um animal perfeitamente aceitável para se oferecer em sacrifícios no templo. Por isso, os ouvintes da parábola entenderam e sentiram bem como era justa e grande a alegria do pastor da parábola ao recuperar sua ovelha que se havia extraviado. E essa parábola, ela nos mostra uma lição maravilhosa, não é? O reencontro, a misericórdia divina, a salvação de todos e mostrando que Deus, nosso Pai, é tão misericordioso que não há condenação eterna. Pelo contrário, Ele nos dá oportunidades, não é? De resgatarmos tudo aquilo que fizemos de errado. As nossas atitudes equivocadas acabam nos afastando de Jesus, de Deus, não é? E a redenção espiritual que Ele nos proporciona nos traz de volta ao convívio, ao seu convívio, né? Então, quando Jesus proferiu essas parábolas, ele tinha em mente atingir todos aqueles que não seguem os seus ensinamentos, a todos aqueles, ao rico, ao avarento, ao egoísta, a pessoa revoltada, a pessoa pobre revoltada, não é? Ao pai que não educa, ao filho que é ingrato, ao homem preguiçoso, ao juiz iníquo, como a parábola que ele também proferiu, ao sacerdote que apregoa inverdades, ao cônjuge que adúltera, não é? Ao mau sacerdote que apregoa inverdades, ao mau esposo, ao falsário, ao espoliador, ao sonegador. Então, todos esses, a todos nós, não é? Sem contar ainda os ciumentos, os invejosos, os criminosos, alcoólatras e todos aqueles que abandonam o caminho reto e se enveredam pela porta larga, pela porta da devassidão, da falta de respeito pelos direitos alheios. Enfim, a parábola ainda chama a atenção para a alegria no mundo espiritual, sempre que se recupera uma ovelha que se estava perdida, porque no mundo espiritual, não é? Tanto Deus quanto Jesus, quanto os nossos mentores individuais se alegram quando nos recuperamos, nos arrependemos e vamos de volta ao bom convívio do Evangelho de Jesus. Então, essas parábolas mostram
que todos os filhos que se redimem, que não há penas eternas, há sempre um novo recomeço, não é? Uma nova oportunidade. A ovelha encontrada significa o reencontro do filho perdido com a grande família espiritual depois das encarnações. E lembramos de uma história cujo autor é desconhecido, para mostrar que o Pai nunca desiste de nós. Havia um homem muito rico que possuía muitos bens, uma grande fazenda, muitos gados, vários empregados e um único filho, seu herdeiro. Mas o que mais gostava esse filho era de fazer festas, estar com seus amigos e ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia que seus amigos só estariam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer, no caso, o dinheiro aí, depois as festas, né? Depois o abandonariam. Um dia o velho pai, já numa idade avançada, disse a seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Dentro dele, o próprio pai fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de teu pai. Mais tarde chamou o filho e o levou até o celeiro e lhe disse: meu filho, eu já estou velho e quando eu partir, você tomará conta de tudo que é meu. E eu sei como será o seu futuro. Prevejo já. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o dinheiro com os teus amigos, venderá todos os bens para te sustentar e quando não tiver mais nada, seus amigos se afastarão de você. Só então você se arrependerá amargamente de não me ter dado ouvidos. Foi por isso que construí essa forca. Ela é para você. Quero que você me prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou um absurdo, não é? Mas, para não contrariar o pai, prometeu, pensando que isso jamais pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como o pai havia previsto, o jovem gastou tudo, desperdiçou tudo, vendeu todos os bens, perdeu todos os amigos e perdeu a sua dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se das palavras de seu pai e começou a dizer: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido teus conselhos, mas agora é tarde demais. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e avistou o pequeno celeiro. A passos lentos dirigiu-se até lá e entrando viu a forca e a placa empoeiradas e então pensou: eu nunca segui as palavras de meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez farei a vontade dele. Vou cumprir minha promessa, não me resta mais nada. Então ele subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço e pensou: ah, se eu tivesse uma nova chance. Assim como todos nós falamos, se eu tivesse uma nova chance, faria tudo diferente. Ouviria as palavras de meu pai. Então se jogou do alto dos degraus e por um instante sentiu a corda apertar sua garganta. Era o fim. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente, e o rapaz caiu no chão. Sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, safiras e brilhantes, muitos brilhantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete também caiu no chão. Nele estava escrito: esta é a tua nova chance. Eu te amo muito. Com amor, teu velho e saudoso pai. Não é? Assim faz o nosso Pai conosco. Não nos deixa perdido. Nos dá uma nova chance de recomeçarmos. Então, a parábola
é a síntese do que disse Jesus. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assegura assim o Mestre que mesmo as almas desencaminhadas pelos meandros ilusórios da vida, um dia estarão juntas na fraternidade universal, que é para onde vamos, não é? No nosso mundo espiritual. E essa parábola nos faz refletirmos muito em todos os ensinamentos do nosso Mestre. Não ficaremos perdidos, ele não nos deixa perdido. Mas cabe a nós também nos recuperarmos, nos arrependermos e seguirmos os ensinamentos contidos no seu Evangelho. Uma parábola belíssima, uma ótima reflexão para todos nós, não é? Que a paz e a luz de Jesus continuem nos envolvendo hoje e sempre.